Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton, esse é o nosso canal, A Luz da Escritura. Tô um pouco barbudo, né? Faz parte, viu? Faz parte. Ok? De vez em quando eu fico barbudo mesmo, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa muito importante que andou acontecendo agora em Israel. A Escritura fala para a gente ficar atento a todos os acontecimentos, né? O próprio Jesus falou, olha para a figueira quando seus ramos tiver tenros, né? Presta atenção quando tiver no ponto, certo? As profecias estão se cumprindo, tudo está acontecendo ao nosso redor, né? E à nossa frente. Muitas vezes as pessoas não percebem. Não é por maldade, não. Existem pessoas más nesse mundo, mas a grande maioria não é, certo? Mas existem pessoas distraídas, né? Distraídas. Por quê? Porque, infelizmente, né? O sistema religioso muitas vezes embota o entendimento das pessoas e faz com que as pessoas sigam um outro caminho de entendimento contrário ao das Escrituras. Muitas pessoas, eu estou falando porque eu já tive muitas experiências, de muitas conversas com muitas pessoas, e as pessoas sempre tentam desvirtuar, dizer, não é o final não, tem muita coisa para acontecer, irmão, que isso? Alguns chegam descaradamente, desculpa a expressão, mas é verdade, né? Falar, não, que eu estou construindo minha casa agora, comecei a montar minha empresa, o mundo vai acabar agora? Quer dizer, em outras palavras, ele está dizendo, não, eu prefiro esse mundo assim, do que o reino de Deus, né? Tudo em paz, aqui não, eu estou construindo minhas coisas. Vocês estão entendendo? Aqui loucura chega, por quê? Porque existe um tal de evangelho como é que é? Da prosperidade, ok? Que ensina as pessoas coisas que não são da Escritura. É totalmente fora da Escritura. A Escritura não manda pregar prosperidade para ninguém, ao contrário. A Escritura, se você pegar os grandes servos de Deus, foram poucos que tiveram, né, situação financeira privilegiada. Nós vemos aí o profeta Elial, né? O profeta Elias era um homem simples, humilde, muitas vezes não tinha nem o que comer, dormia muitas vezes ao relento. Jeremias constantemente dormia ao relento. Ezequiel era um profeta sofrido, Isaías, Shaial, né? E tantos outros, ok? Então, existem umas pessoas que pregam, certo? As coisas que agradam, querem chamar mais gente e pregam que agrada. Olha, reunião de empresários, você não precisa fazer isso, é besteira, ok? A Escritura diz, ide a todo mundo e pregai a todas as criaturas. Ok? Existe um requisito de crer, de confiar, aceitar, praticar, obedecer para adentrar a redenção eterna. A Escritura não diz, olha, vocês serão muito bem de vida. A Escritura está dizendo o quê? No mundo tereis aflições. Ok? Tem gente que anda pulando essa parte. E muitas pessoas iniciam-se com esse ensinamento errado, né? Não estou dizendo que é errado você buscar ter mais conforto, ganhar mais, não, nada disso é errado. Eu estou falando que tem pessoas que ensinam que você, a partir do momento que você serve a Deus, e como eu vi gente falar, certo? Falar assim, não, meu pai é o rei, é o dono do mundo, eu vou ser miserável? Eu não, eu vou viver na pobreza? Vocês estão entendendo? O que é prosperidade? Para eles, a prosperidade é muito dinheiro, é casonas, carrões, né? Mas se você pegar a própria história de Jesus, nós não vemos um homem abastado, ok? Nós vemos um homem trabalhador, junto com seu pai, né? José, trabalhava carpintaria, que era um serviço também de marcenaria junto, né? Trabalhava ali duro, então era um trabalhador que se esforçava, ok? Estava buscando o conforto também ali, certo? Mas a Escritura, ela nos dá a resposta para tudo. Busca o reino dos céus e a sua justiça,
Olha o que é que nós temos que buscar apenas. Deus não manda você buscar mais nada. Busca o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Não é assim? Ok? Tá aí. Para mim isso basta. Para mim isso basta. Já está resolvido tudo. Quando a Escritura fala, entra pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Apertado e difícil de andar o caminho que leva à salvação. Já está dizendo o quê? Para a salvação, um caminho de dificuldades, de luta, de dor, mas com uma grande recompensa no final. Ok? Então, nós temos que servir ao Criador em espírito e em verdade. Não podemos entrar na Escritura Sagrada para servir ao Criador com a intenção de ficar rico. Não, não faça isso. O nosso Deus não é um Deus de brinquedo. Eu quero que vocês prestem atenção no que está acontecendo em Israel, porque é importantíssimo isso. É importantíssimo. Ok? Antes de mais nada, deixa eu só pedir para você, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dá o seu like, que é importantíssimo, tá bom? E toca o sininho, porque todo dia temos vídeo novo aqui. Quero agradecer também de coração todos aqueles que estão entrando aqui na descrição do vídeo e visitando o link aí do nosso Pix. Obrigado pela força que vocês estão dando, porque realmente nós tivemos aí uma queda no outro canal, né? Que mantém, né? As contas aqui, infelizmente, né? A gente depende disso, né? Então, infelizmente, tomamos uma rasteira, né? Mas graças a Deus estamos nos recuperando, né? Se levantando novamente, tá bom? Então agradeço de coração aqueles que quiserem e puderem, né? Dar uma força pra gente, será muito bem aceito e Deus que abençoe. A oração já está sendo feita por todos. Se você não puder contribuir nada, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema algum, fica à vontade. Faça aquilo que lhe é possível, mais nada, tá bom? A salvação não é pelo que você contribui, pelo que você tem, pelo que você dá, pelo que você paga. Não tem nada a ver. Tá bom? Ok? Então, falando tudo isso aí, que eu já dei uma introdução tremenda, né? Presta atenção, olha só. Acontecimento importantíssimo em Israel. O próprio Jesus falou para ficar de olho, né? Em tudo que acontece ali na figueira. Figueira é Israel. Ok? Presta atenção, olha aí. 2 terremotos em apenas 12 horas atingem o norte de Israel. Isso é importante, hein? Naquele dia, ele porá seus pés no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, que é Jerusalém, né? A leste, e o Monte das Oliveiras se dividirá de leste a oeste, e uma parte do monte se deslocará para o norte, e a outra para o sul. Um enorme desfiladeiro, Zacarias 14:4, ok? Beleza? Tá aqui, olha que imagem linda, né? Mar da Galileia, tá bom? Tá aqui, ó. Imagem linda. Quantos acontecimentos ali, né? Então vamos lá. Moradores do norte de Israel relataram sentir o chão tremer na manhã deste domingo, né? O terceiro incidente desse tipo em menos de 2 semanas, ok? De acordo com o comando da Frente Interna das Forças de Defesa de Israel, o epicentro do terremoto foi cerca de 16 quilômetros, 9,9 milhas a sudeste de Tiberíades. Conhece a cidade de Tiberíades, né? Muito importante, dentro do Novo Testamento principalmente, né? Tiberíades, muito importante, acontecimentos importantíssimos ali, certo? O tremor mediu 4,1 na escala Richter, de acordo com o US Geological Survey. Estou melhorando meu inglês, hein? Olha aí, hein? As orações estão fazendo efeito. Ok? Foi o segundo tremor sentido em 12 horas na mesma região. A primeira foi sentida principalmente em Haifa, Krayot, perto da cidade portuária de Akko, no norte, e Beit Shean. Beit Shean é fundado pelos romanos, tá? Haifa, muito bonita, uma cidade linda, tá? Em 11 de janeiro, um tremor de magnitude 6,6 em Chipre,
foi sentido em todo o Israel. Agora vamos lá, terremotos em Israel, introduzindo a profecia, que é um presságio, né? Que é um aviso, certo? De Gog e Magog, ok? Então vamos lá? Por mais aterrorizantes que os terremotos possam ser, pode haver um lado positivo para um aumento da atividade sísmica regional. Em um artigo de 2007, no Jerusalém Post, o doutor Shmuel Marco, um cientista, certo? Chefe da Escola do Meio Ambiente e Ciências da Terra, né? Na Universidade de Tel Aviv, portanto, um cientista, certo? Ele observou, olha a observação que o cientista israelense fez, olha só, ele observou que os profetas se tornaram ativos ou surgiram mais, né? Um certo número de anos após grandes terremotos. Olha bem, um cientista, tá bom? Isso é importantíssimo. Eu falo sempre que um cientista entra nessas pesquisas proféticas, é de arrepiar. É Deus mostrando, está vendo? Eu estou revelando para ele também, para que ele mostre para toda a classe científica que eu sou o único, ok? Então tá aí, grandes terremotos foram registrados no Vale do Jordão ou Jordão, nos anos 31 AEC, 363 EC, 749 EC e 1033 EC, ok? Então tá tudo registrado esses grandes terremotos. Vamos lá, para ver como é que se faz a matemática profética, né? Tão grosseiramente escreveu o doutor Marco, né? Estamos falando de um intervalo de 400 anos. Se seguirmos os padrões da natureza, um grande terremoto deve ser esperado a qualquer momento. Olha bem, o cientista falando, pelos padrões da natureza, nós devemos esperar, certo? A qualquer momento um grande terremoto, né? Certo? A qualquer momento, hein? Porque quase um milênio se passou desde do último forte terremoto. O doutor Marco chegou a atribuir a vitória de Josué ou Yoshua, tá? O nome dele é Yoshua, né? Josué, como falo, em Jericó. Certo? Vocês lembram do que Deus mandou eles tocar trombeta, gritar e bater os pés no chão? Tudo aquilo ritualisticamente, não é? E os muros vieram abaixo. Mas todos sabem muito bem que aqui a terra tremeu, houve um grande terremoto lá, né? Os textos originais não escondem nada disso, certo? Houve um grande terremoto. Tudo que Deus fez foi o quê? Provocado divinamente. E Deus utilizou a população, certo? Então está aqui o doutor Marco chegou a atribuir a vitória de Josué em Jericó à interferência sísmica divinamente dirigida. Um cientista dizendo, houve uma interferência sísmica, ou então houve um grande terremoto, certo? Divinamente dirigido, controlado divinamente. É a mesma coisa que a abertura do Mar Vermelho. Muita gente chega e fala assim, não, mas a ciência explica isso. Eu sei que a ciência explica, porque Deus criou tudo. E Ele usa as ferramentas que Ele quer, o mecanismo que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E a Escritura diz que Deus fez soprar um forte vento, durante toda aquela noite o mar foi se abrindo, certo? Mas houve um grande milagre que ninguém comenta. A terra se solidificou, porque senão encalharia as rodas das carroças e as patas dos cavalos, até os pés das pessoas. Mas ali estava um caminho solidificado para que eles passassem. Deus pavimentou um caminho para eles no meio do mar. Não só abriu, mas pavimentou, ok? Isso foi um grande milagre também, tá? Eu queria que a ciência explicasse, né? Queria ver qual seria a explicação para isso, ok? Tá? A gente tem que respeitar a ciência. Mas a ciência tem que entender que o dono de tudo é o Criador. Ele fez todo o mecanismo e ele usa como ele quer, certo? A destruição das muralhas da cidade e o represamento do rio, sabe que houve um represamento do rio, né? Conforme descrito em Josué capítulo 6, versos de 1 a 16,
é geralmente aceito pela maioria dos arqueólogos, tá aí a ciência de novo, como resultado de um terremoto, possivelmente na falha de Jericó. Dr. Marco escreveu, ok? É importante sempre que haja cientistas explicando, estudando, porque está aqui, ó, um cientista constatando que Deus interviu diretamente. É um cientista falando. Quando é um religioso, tu vai falar, o religioso vai falar mesmo. Aqui é um cientista. É um cientista dizendo que Deus interviu diretamente ali. E ainda usou o povo, ensinou um segredo de provocar um terremoto. Ok? A teoria do Dr. Marco é certamente consistente com os profetas Amós e Zacarias, tá? Cujos períodos de profecia foram expressamente orientados em torno de um grande terremoto. Tá bom? Presta atenção. As palavras de Amós, que era um criador de ovelhas lá de Tecoa, que profetizou a respeito de Israel nos reinados dos reis Uziel, certo? De Yehudá e Jerovam, filho de Joash, de Israel. 2 anos antes do terremoto, Amós 1:1, ok? 2 anos antes do terremoto. O Vale do Jordão de Israel e o Mar Morto fazem parte do Vale do Rift sírio-africano, tá? Que se estende desde o Vale de Beká, no Líbano, até Moçambique, no sudeste da África. Grandes terremotos geralmente atingem Israel aproximadamente uma vez a cada 90 anos. E existe a preocupação de que outro seja devido, considerando que o mais recente ocorreu em 1927, né? Esse evento resultou em mais de 400 pessoas ceifadas, infelizmente, né? E danos extensos em edifícios em Jerusalém e Hebron. Grandes terremotos em Israel são profetizados para acompanhar o conflito multinacional de quem? Gog e Magog, que sinalizará o final dos tempos, certo? Terremotos e vulcões são explicitamente mencionados pelos profetas como desempenhando um papel no final dos dias, preparando o mundo, queimando as impurezas, como um cadinho é usado para metalurgia, para purificar o metal, ok? Olha lá. E a terceira parte trarei pelo fogo, e os refinarei como se apura a prata, e os provarei como se prova o ouro. Invocarão o meu nome, e eu lhes responderei. Eu direi, é meu povo, e eles dirão, o Eterno é o meu Deus. Zacarias 13:9. Muito importante é que eles invocarão o meu nome. É importante. Todos terão conhecimento do nome do Criador. Porque a profecia diz que ninguém mais ensinará sobre o Criador para ninguém, porque todos conhecerão o seu nome. Amém? Esses terremotos serão tão severos que causarão mudanças geográficas no Monte do Templo, exigindo a construção de uma cidade inteiramente nova. Vai destruir tudo, né? Os terremotos farão brotar fontes de águas ao redor de Jerusalém, realizando a profecia de Zacarias. Você sabe que um rio correrá do Monte do Templo, né? Direto para o Mar Morto, e as águas do Mar Morto serão saradas e se tornará potável, um mar, certo? Com muitos peixes. A Escritura diz, isso é uma profecia. Grandes vegetações e árvores frutíferas em volta, certo? Que as suas folhas serão para a saúde das nações, ok? E acontecerá naquele dia que águas vivas sairão de Jerusalém. Olha bem, águas vivas, né? Metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno será
Zacarias 14:8. O terremoto também dividirá o Monte das Oliveiras em dois. Aqui naquele dia, ele porá seus pés no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, ou Jerusalém, né? A leste, e o Monte das Oliveiras se dividirá de leste a oeste, e uma parte do monte se deslocará para o norte e a outra para o sul. Um enorme desfiladeiro. Zacarias 14:4. Está aqui uma grande profecia. Os acontecimentos que estão surgindo, esses terremotos, são tremendos. Isso pode ser o prenúncio de um grande terremoto em Israel, que é esperado pela ciência. Acabei de ler aqui, você viu o cientista falando que podemos esperar a qualquer momento um grande terremoto, e pode ser justamente aquele que sinaliza Gog e Magog, aquele que sinaliza o final dos tempos, que vai correr águas do monte do templo direto para o mar salgado, o mar morto, e ele se tornará um mar com vida, muita vida, vai ressuscitar o mar, muitos peixes e tudo mais. Bolaines estão já aparecendo em volta, o mar está secando, e estão aparecendo bolaines, que são buracos grandes de cerca de 30 metros, e tem até peixe. Maravilha, né? Que coisa maravilhosa. Está aí o cumprimento da palavra do Criador. Deus é grande, a palavra dele não volta vazia. Inclusive, cita também no Apocalipse sobre a divisão do Monte das Oliveiras. Ok? Então nós estamos vendo aí que o cumprimento das profecias dos últimos tempos está literalmente acelerada. E confirma o que a Bíblia diz. Deus fala que abreviaria esses dias. Significa que o quê? Eu vou fazer correr o tempo. Eu vou fazer acontecer mais rápido. Isso é abreviar o tempo. Ok? Ele vai encurtar esse tempo. Ele fala, porque senão muita gente vai se perder. Porque o que vem pela frente são coisas terríveis e muito confusas. Certo? E nós temos que estar preparados espiritualmente, no conhecimento da palavra, com muito jejum, muita oração. Ok? Abrace seu irmão, não importa a denominação do seu irmão, não se importe com isso. Abrace. Abrace ele, estude a Bíblia com ele. Aprendam um com o outro. Porque na eternidade não haverá divisão religiosa. Essa besteira vai acabar. Ok? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fique com a gente, se inscreva no canal, dá aquela força pra gente, para o canal continuar crescendo e a gente poder atingir mais pessoas. E vamos sempre perseguindo aí os acontecimentos proféticos. Shalom, um forte abraço, Deus abençoe a todos.